Boa noite. Tinha iniciado aqui a live, caí, voltei, já estou aqui de volta. Comunicar aqui o pessoal. A live hoje é sobre revalidação de diplomas no Brasil, né? Os desafios da revalidação, tanto para os revalidandos quanto para nós, profissionais que trabalhamos com isso, que dedicamos a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa carreira a ajudar os revalidandos a realizar sonhos, porque eu costumo dizer que a revalidação de diplomas não é só um processo burocrático, é a realização de um sonho, de poder exercer a carreira no Brasil, né, de poder ter sua progressão de carreira, de fazer todo aquele esforço do curso no exterior, né, funcionar. Então, para isso, hoje, essa live será feita junto com a doutora Tamires Albieri, que assim como eu é especialista em revalidação de diplomas aqui no Brasil e na Europa, tá? E eu vou chamar ela aqui pra gente poder fazer esse bate-papo bem legal, bem leve e será uma coisa rápida, não será nada demorado, mas será muito produtivo para todos. Vamos lá. Cadê localizar aqui, doutora Tamires? Ah, aguardando. Olá, olá, Tamires. Olá, Boa doutora, noite. tudo bem? Bem, e você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E aí, como está essa noite? Aqui em Minas está um calor Tá calor, viu? terrível. Gente, já era para estar frio, não era para estar quente assim, não. Pois é. Tamires, vamos lá falar sobre esse assunto que é muito, muito, muito bom e que somos suspeitas, né, de falar, porque nós dedicamos a nossa vida a isso. É uma das, né? Uma das. Vamos lá. É um assunto delicado, né? Porque hoje em dia, apesar de ter muitas informações na internet, né, mas a situação da prática, ela é complicada, né? A gente vê isso no nosso dia a dia aqui, né? Enfim, só esclarecendo também que nós somos parceiras nessa área, né? Então, Sim, a gente acaba enfrentando aí diariamente alguns perrengues que esse tipo de processo nos traz. Mas, assim, com estratégia, né, com paciência, a gente consegue realmente superar essas barreiras, essas exigências, enfim. Então, eu acho que aqui, hoje, na nossa conversa, claro, trazendo aqui os pontos ruins desse processo, mas também esclarecer que o processo ele inicia antes de ser iniciado, com né? certeza. Então, algo que a gente costuma dizer aqui é que se formou, né, tá fora do país, enfim, é não sair do país sem nenhum, não voltar para o Brasil sem a documentação, né? Eu esperava sair alguma coisa, enfim, porque hoje eu acho que o primordial aqui, a chave realmente desse processo é ter uma documentação completa, ter uma documentação legalizada, né? O que vai nos trazer ali um bom impacto lá na frente, principalmente nessa análise documental. Com certeza. Aí entra no que eu costumo dizer, o planejamento. Que Exatamente. muito se fala em planejamento para imigrar, né? Mas pouco se fala em planejamento para revalidar, seja no Brasil, seja no exterior, independente de onde é. A gente não ouve falar de planejamento, Sim, né? E é planejar, não é só assim, ah, eu peguei o diploma, peguei meu histórico, vou voltar para o Brasil e sim, vou pegar a primeira universidade que eu ver pela frente, que falar que o curso tem a mesma nomenclatura do meu e vou lá fazer o processo e vou sim. ser feliz, vai sair rápido, tá tudo pronto, estou revalidado. Não é assim, né, gente? Infelizmente. Assim, e o pior é que, na maioria das vezes, as pessoas também não têm noção de que quando volta para o Brasil precisa revalidar, né? Principalmente ali nas profissões regulamentadas.
né? Só um adendo mesmo é que hoje a gente vai conversar aqui sobre a revalidação, enfim, de diplomas aqui no Brasil, mas com exceção de medicina, né? Que medicina realmente, assim, é outro tipo de processo, é outro mundo. Então, hoje, o nosso discurso aqui realmente seria para praticamente todos os cursos, menos para medicina. Com certeza. Medicina hoje é até engraçado, né? Porque assim, o processo é nacional, mas medicina é um processo à parte. Sim. É um processo à parte. Até pouco tempo atrás, ele ainda era, digamos, um processo ligado ao nacional, né? Quando se permitia a revalidação direto nas instituições de ensino brasileiras, né? Que elas fizessem diretamente os processos sem ser pelo Revalida, só que agora já não é mais assim. E a partir desse momento se tornou realmente um processo 100% à parte, né? Sim. Completamente diferente. E eu acho que o importante aqui desse bate-papo, né, sobre a revalidação, é deixar claro, mostrar que a revalidação não é um processo linear, né? Igual você falou, às vezes, né, não espera para pegar a documentação, ou nem sabe que tem que revalidar. Sim. E aí vem um outro problema quando a pessoa, às vezes, sabe que tem que revalidar, ou chegou aqui e descobriu. Ela vai achar que o processo é realmente linear. Porque o que vai acontecer? Ela vai acessar o Google para pegar algumas informações, vai se deparar com o site do Carolina Bori, vai chegar lá, vai ver aquele mundo de informações e Sim. vai falar: olha, que legal, é só pegar e fazer, vou ser feliz. E não é, ele não é linear, ele tem altos e baixos. Mesmo num processo que ele vai em pouco tempo, né, que nós conseguimos fazer em menos tempo, porque ele vai correto, nós vemos que muitas vezes tem os altos e baixos, Sim, com certeza. né? Seja num prazo da universidade que ela não está cumprindo, ou que ela vai gastar ele todo, mesmo estando com a documentação toda correta, seja nas exigências que eles fazem, né, para os solicitantes. Então, mostrar que, assim, não é linear, tem seus percalços, mas é um processo perfeitamente possível. Porque quando os outros veem nós falando, né, é, que não é linear, acho que a primeira coisa que eles pensam: nossa, é impossível. Exatamente, Não vou conseguir revalidar, acabou. é. Mas é perfeitamente possível. Sim. Assim, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, principalmente em relação à documentação, o linear já começa aí, né? Porque, assim, na maioria das vezes, as universidades estrangeiras elas não entendem o que o Brasil quer, né? O tipo de informações que precisam ser entregues aqui. Então, acho que a primeira barreira a ser realmente superada aí é a situação da documentação e comunicação com a universidade estrangeira para explicar, né, como que essas informações precisam ser apresentadas aqui, como que esses documentos precisam ser emitidos, como que esses documentos precisam ser legalizados lá nesse país. Então, assim, Exatamente. é um ponto que vai levando ao outro, a gente precisa ir costurando tudo isso para que a gente possa ali finalmente chegar no protocolo, que não é o primeiro, que não é ali não seria, né, o encerramento do processo ou até mesmo o primeiro passo. Porque o primeiro passo realmente a gente inicia aqui na reunião da documentação, que é Sim, realmente bem mais complicado do que a gente espera, né? Que a legislação ela coloca ali o rol de documentos, né? Enfim, básicos que precisam ser entregues, mas o pessoal acaba esquecendo que cada universidade também pode pedir documentação complementar, uhum. né? E a gente entra nesse caminho aí que parece um labirinto. Então, o ideal realmente é se preparar, né? Voltar para o Brasil ali com a documentação prontinha, também pensando que lá na frente essa universidade ela pode pedir complementação de documentação, isso é totalmente possível, Sim. né? E não isso quer dizer que o seu processo está errado, né? Mas são passinhos de formiguinha para a gente realmente chegar lá na frente e quem sabe ter ali um deferimento total. Sim, e já na própria legalização, tem que estar ciente o seguinte: dependendo do país, ele vai ter uma norma nacional para fazer a legalização daqueles documentos. Mas dependendo do país, não. Um clássico, Estados Unidos. Cada estado tem a sua normativa. Sim. Então, ali talvez já vai ser um percalço, né, para aquele
portador do diploma que vai revalidar aqui no Brasil. E ali já começa, como diz você, o passo de formiguinha, né? Que vai aos poucos, que vai adequando, né? Isso Então, aí. é muito importante isso aí. E assim, começa, eu acho que o principal desafio, né? Iniciando assim, falando um pouquinho do desafio, os portadores dos diplomas, já começa por aí. Primeiro, não saber que tem que revalidar. Segundo, encontrar informações que te entregam um processo completamente lindo, maravilhoso, que ele passa, infelizmente, a falsa impressão de que é um processo simplesmente perfeito, que vai daquele jeitinho que está ali, né? Naquela etapazinha É, que está ali. Que quem abre o Carolina Bore encontra, inclusive, o fluxograma desenhado, né? Das é. etapas. Lá, tudo bonitinho, com as setinhas e tudo. E aí a pessoa já pensa, nossa, que legal, vai seguir só isso aqui. E quando começa, se depara com esses Aí problemas. vem as surpresas. Vem as surpresas. Vem as surpresas. Aí vem a surpresa com a legalização da documentação, que muitas vezes ela achou que era suficiente e na verdade não era, né? Ou talvez até estava, como se diz, teve a legalização, mas é uma legalização interna, por exemplo, da universidade. O Sim. registro do diploma que é lá dentro da universidade. E aí o portador do diploma chega aqui acreditando que a documentação está toda pronta, legalizada. Tem também aqueles portadores de diploma que chegam aqui acreditando que a apostila diária que está legalizando os documentos já é a revalidação. Então, É. Amora, que A gracinha. Mora hoje ela tá animada, viu, com esse tema, porque até ela ficou nervosa. Não, o Mário Jorge só tá roncando aqui. Ah, Ele hoje não tá querendo saber de ninguém, não. é, Então, já começa por aí, né? Aí chega, já ao longo desses anos, foram muitos casos que eu já vi de portadores de diplomas que vieram, olha, eu preciso revalidar, porque é o seguinte, eu já apresentei lá no conselho para poder me inscrever e me falaram que não está revalidado. Mas olha sim. aqui, eu tenho a É. revalidação. E aí, quando nós vamos pegar a revalidação da pessoa, é a apostila diária, Sim, é. que é uma legalização. Então já começa por É. aí. E É o a mesmo Carolina. exemplo, desculpa, é o mesmo exemplo do pessoal que passou no concurso público e precisa apresentar, fazer a comprovação de títulos. E o diploma não foi revalidado. Ai, Super comum. Super, super, super. é, Não, e assim, gente, é triste porque algumas vezes é, essas pessoas dedicaram tanto tempo, não só nos estudos, mas dedicaram tanto tempo também, por exemplo, nessa tentativa de se inscrever num conselho, né, de fazer alguma coisa, chega lá, se inscreve, paga a taxa, uhum, acreditando que já está tudo ok, sim, e no final das contas não está. Então perde o tempo, perde a taxa. A pessoa, quando é revalidação, né, que é uma graduação, é, a pessoa precisa daquilo para trabalhar, para exercer a profissão dela aqui no Brasil. Quando é mestrado e doutorado, já costuma ser às vezes para assumir um concurso, né, uma vaga no concurso, às vezes para fazer uma progressão de carreira, para isso, poder fazer uma progressão salarial ou aposentar. Agora, a graduação não, é para a pessoa exercer a profissão dela. exatamente. Ela não está ali só esperando um up no salário, um up Uhum. na carreira, né? E isso é muito frustrante, é muito comum ver diplomados com essas frustrações. Na verdade, é muito comum ver diplomados com problemas que nem se imagina que existem, né? Que para nós podem parecer tão bobo, mas que no final das contas é tão assim corriqueiro, né? Que para o outro não é. Então, eu Pois acho é. que o maior desafio que eu vejo é esse, que ela vai ler lá no Carolina Bora que ela tem que legalizar. Mas ninguém vai explicar que a apostila de AI é só uma legalização, não é uma revalidação, Sim. né? É só aquele país dizendo basicamente que é um documento verdadeiro e que foi emitido lá, né? Sim, Basicamente isso. Então, assim,
É como se fosse uma autenticação aqui em cartório, Uhum. né? Então a pessoa lá vai voltar com esse documento e, enfim, qual que é o próximo passo a ser feito? Né? A maioria entende que só com aquele selo, porque existem países que vem aquele selo que parece uma cera, né? Ou um selo dourado, enfim, acha que realmente, assim, né? Sim, Pra gente que o que parece ser óbvio, né? Então, para a maioria das pessoas que acabam se deparando com esse tipo de processo, realmente acaba até mesmo frustrando, né? Precisa realmente ingressar no mercado de trabalho, né? Principalmente algumas profissões regulamentadas que precisam ter inscrição no conselho, né? De, obviamente, altamente responsabilidades. Mas é isso. Então, assim, primeiro passo é estou estudando ainda ou pretendo estudar fora, né? Enfim, primeiro passo é voltar para o Brasil, se informar sobre a documentação, sim, né? Trazer tudo prontinho, tudo legalizado. Às vezes a própria universidade estrangeira ela tem um prazo ali para emitir essa documentação que é demorado, né? Então realmente se preparar, se informar que documento que precisa ser entregue aqui e como que é feito, né, a legalização dessa documentação lá naquele país, né? Que sim. realmente pode ter essa diferença de um lugar para o outro. É. Aí já começaram os desafios. Um outro desafio já foi até citado por você, né? Que quando está dentro ali do processo tramitando, processo já iniciado, e. Só um minutinho. Sinusite tá que tá, rinite também, tá vendo, né? Quando inicia, chega lá na universidade, não está legalizado como queria, ou o documento que ele pegou não tem as informações necessárias, e Sim. não, às vezes nem é uma exigência absurda na universidade. Muitas vezes é porque realmente o documento não tem as informações necessárias para a universidade verificar a equivalência ou não. É, o que falta muito na maioria das vezes é que o Brasil ele pede documentos complexos, né? Complexos e com o máximo de informações possíveis sobre a formação dessa pessoa naquela instituição de ensino estrangeira. Só que, na maioria das vezes, se a gente está falando de uma universidade americana, né, ou realmente, enfim, União Europeia, essa documentação é bem reduzida, Sim, né? Então, assim, fica complicado até da pessoa explicar o porquê que o Brasil pede todo esse tipo de informação, né? Por causa que existe uma certa comparação com o curso que o Brasil acaba oferecendo aqui, né? Então, o nosso sistema de educação, enfim, claro que não pode ser uma situação de análise, né, literal entre os cursos, porque seria impossível, mas eu acho que esse primeiro impacto ali sobre as informações constantes nos documentos é também bem peculiar, né? sim. Porque às vezes a universidade ela só emite uma declaração ou ela emite algo bem reduzido mesmo, porque faz sentido para eles, o que no final das contas aqui para a gente acaba não servindo basicamente para nada. Sim, e na verdade, isso acaba até desestimulando o diplomado a continuar Sim, o processo. Porque ele acredita que, como ele não vai ter acesso a todas aquelas informações que são ditas como necessárias, então que ele não vai conseguir revalidar. Enquanto, na verdade, existem, eu não vou dizer que são atalhos, que na verdade eu considero que são caminhos alternativos. É o mesmo quando você, por exemplo, quer ir para uma cidade e você pode pegar diferentes caminhos em uhum. torno ali de onde você está, que você vai chegar. Um caminho pode ser um pouco mais rápido, o outro pode dar um pouco mais de volta, mas também vai chegar, né? Embora demore um pouquinho mais, mas são todos os caminhos que levam diretamente para aquele caminho final que a Uhum. pessoa está querendo, né? E muitos não sabem disso. Muitos não sabem que existem caminhos alternativos e alguns até sabem, mas não sabem quais são. E isso acaba virando um desafio para quem está revalidando também
o diploma no Brasil, né? Seja de graduação, de mestrado, de doutorado, do que for. Não é uma fórmula pronta, Não. né? Então, assim, cada caso é um caso, né? Eu sei que é clichê, mas e até mesmo uma pessoa que se formou na mesma instituição de ensino, ela pode ter um processo totalmente diferente do que um colega, né? Porque pode ser que tenha escolhido matérias diferentes, né? Enfim, tenha uma Uhum. carga horária diferente. Então, tudo isso realmente é levado em consideração. Sim. Mas eu acho que avançando até mesmo um pouquinho aqui dos maiores desafios que a gente vai encontrar aí, não somente com a situação da documentação, mas qual universidade, né, pode ser feito essa solicitação para essa pessoa específica, né? Eu vi que Uhum. alguém até fez Tem uma até aqui pergunta a pergunta aqui, no comentário. isso, se seria uma universidade, ela até perguntou, a Natália perguntou se ela é obrigada a revalidar em uma universidade perto da casa dela. Não, Natália, não é obrigada, tá? O processo de revalidação no Brasil, ele é um processo eletrônico, né, nível nacional, então pode fazer a solicitação ali para universidades credenciadas ali no portal Carolina Bora, né? Então, não necessariamente precisa ser a mais próxima da sua casa, que na maioria das vezes o pessoal acaba errando aí, né? Então, eu moro no estado de São Paulo, vou pedir na USP, né? Então, assim, caindo assim realmente tendo desencontros lá na frente, tendo processos ainda mais longos ou mais difíceis, porque o ideal é o quê? É a gente aplicar numa universidade que tenha um curso compatível com o do solicitante. Né? Claro que sabemos que nunca vai existir uma compatibilidade, enfim, idêntica, né? Mas, E não existe curso idêntico em lugar nenhum no mundo. exatamente. Nem no próprio Brasil, né? E, Então, e acabou que você entrou em um outro desafio dos portadores de diploma. Chegar lá nas análises documentais, nas análises dos processos e encontrar comissões desavisadas, que eu costumo dizer que são desavisadas, que não receberam treinamento, que ninguém informou como funciona o processo. E aí, quando você pega o parecer daquela instituição, ela está literalmente exigindo que o seu curso seja igual ao dela. Recentemente, eu vi casos de universidade que negou os reconhecimentos de diplomas porque a dissertação não estava dentro do padrão dela. Não foi feito para ela. Se ela quisesse que fosse feito para ela, pedisse os alunos dela e pronto. Coloca os pois alunos é. dela para fazer, que eles já vão fazer naturalmente. Né? Então, já é o outro desafio que os portadores de diploma costumam enfrentar. Né? Funcionários, servidores totalmente despreparados, Que né? aí querem exigir que o curso seja ipsis literis, né? Uhum, 100% igual do início ao fim. uhum. Inclusive a carga horária mínima estabelecida pelo conselho de classe da profissão, não sei o quê. Carga horária de São estágio. pareceres assim, são os É, melhores, né? Que quando eles chegam pra gente, ai, sem brincadeira, eu pra mim eu sento, eu respiro, eu olho, eu falo assim, é é. sério isso? Mais uma vez, Mais uma vez, ninguém vai avisar esse povo? Não é pois é, possível. é. Não, e também uma situação de despreparo, claro, né? Falta de treinamento, enfim, principalmente pensando ali que se a gente tivesse comissões fixas, né? Uma coisa que a gente estava até conversando esses dias, facilitaria muito a vida de todo mundo, não somente de quem está solicitando, né? Mas também da própria universidade, do trabalho da própria universidade, né? Sim. Em, realmente, assim, de ter pareceres coerentes, né? Ter ali, quem sabe, precedentes, né? Que a gente possa realmente focar, enfim. Mas essa situação também do conflitante que os próprios servidores acabam tendo entre a legislação federal e a norma da própria instituição de ensino também é outra coisa É outra que clássica. é, Clássica, é incrível, é gente. Ó, os servidores não são avisados nem das normas lá da instituição, tá? Nem de como a instituição funciona. pois é, Incrível. é, Aí você olha e você fala assim, gente, mas como que eles contratam alguém? Como que tem alguém trabalhando ali, mas
não informa para ele como que funciona, onde que ele tem que procurar, onde que tem que dar a fonte. E o que mais me preocupa nisso tudo, Tamires, é o seguinte, é a revalidação. Eu lembro quando eles implantaram o site Carolina Bore, né, iniciaram a plataforma Carolina Bore, até ali ainda era muito, realmente, bem obscuro, tinha poucas, né, normas regulamentando realmente mais a fundo o processo. Já era bem regulamentado, mas muito cheio de deficiências. Não está mil maravilhas hoje, não, ainda está lotado de Uhum. deficiência. Mas tinham muito mais, né? Quando lá em 2016 eles fizeram toda essa mudança, né? Toda essa reviravolta no processo e finalmente organizaram um pouco a casa. O que mais me impressiona é o seguinte, é que hoje, em 2026, 10 anos depois, nós vemos servidores que, quando você vai verificar, são servidores velhos de casa, antigos na casa, e que até hoje não estão informados ou mesmo treinados com algo que é lá de 2016, Sim, que vem sim, sendo aplicado há 10 anos. sim. Coisa que já era para estar na ponta da língua, porque uma vez que você trabalha com isso todos os dias, né, que Exato. você vê aquilo, né, excessivamente, porque realmente, né, a gente, na maioria das vezes, a gente até se depara ali com processos em lista de espera, né, porque não é algo esporádico, né, esse tipo de processo. Todos os dias temos novos processos nas instituições de ensino, né, então, assim, realmente, se a gente não tem um planejamento, como você disse lá no início, né? Uma estratégia, né? Enfim, para que a gente possa conduzir. Se já é complicado quando a gente já tem uma assessoria séria, né, à frente, enfim, com advogados especializados, então imagina quando essa pessoa realmente está tentando ali lutar com as próprias forças, Com né? Então certeza. fica muito ainda mais frustrante, né? Enfim, misto de emoções. Sim. Aí a pessoa também se depara com outra coisa que são as vagas, né? É igual você falou, as universidades estão constantemente recebendo solicitações. Contudo, gente, todas as universidades podem estabelecer um número de processos que elas Sim. farão a análise simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? E, infelizmente, existe, eu digo que é má vontade da universidade, que elas colocam, às vezes, duas, três vagas, uma vaga, e para um tipo de diploma que muitas vezes tem 30, 40 solicitantes só para aquela universidade. E aí você fala assim, ah, mas é porque aquela universidade é boa. Não, porque quando você pega as outras também estão lotadas de solicitantes. Muitos deles lá naquele problema de serem desavisados, de acharem, como foi na dúvida, que tem que fazer perto de casa, ou de que é só pegar uma instituição. Olha, eu acabei de fazer meu mestrado em educação. Ah, olha, essa instituição aqui também tem. Então pronto, eu vou colocar aqui. Uhum. Pronto. E aí, né, vai ser poucas vagas, um monte de fila. E por que, que eu digo que é má vontade? Porque a própria lei permite que eles contratem avaliadores externos para agilizar esses processos e as taxas Sim. pagas, que não são baratas, né? Graduação ainda são razoáveis, mas mestrado nós vemos que tem taxas de É um até absurdo. 33 mil reais, Sim. né? São taxas justamente para isso, é para custear o custo da universidade, né? Com os professores que farão, irão compor a comissão, com os funcionários do setor de revalidação, com os funcionários do setor da reitoria, né, de graduação, né, o setor que é responsável, que cada tem a universidade que dá uns nomes um pouco diferentes, né, Uhum. e custear aquilo tudo. Mesmo assim, a maioria ainda pega, recebe o dinheiro e não traz esse suporte para que ela possa também prestar um serviço bem feito, porque a revalidação é um serviço público essencial, Pois é. é da administração pública, né? E vai juntando isso tudo e aí acaba trazendo também desafios para quem faz uma assessoria séria, né? Como nós.
porque algumas vezes o solicitante ele já chega com a vida dificultada pela universidade, né? Com um parecer que completamente absurdo, como nós mencionamos, ao ponto da universidade estar exigindo um curso exatamente igual ao dela, mas também chegam solicitantes que estão completamente desavisados de tudo. E aí, nisso, vão trazendo diferentes desafios também para quem Exatamente. trabalha com os processos. São desafios que não são vencíveis. Ah, nós não vamos conseguir vencer? Não, todos conseguimos, né, Tamires, bem, não sabemos o caminho, tudo, porém são desafios que muitas vezes alongam o caminho, tanto para quem está na assessoria quanto para quem vai fazer o processo, de uma forma tão desnecessária. Pois é. Aí, os passos de formiguinhas, que são importantes de serem, né, traçados, de serem caminhados, mas considerando o cuidado para se ter com o processo, acaba se tornando uma burocracia desnecessária e desmedida vindo das instituições. Sim. E desgastante, né? Sim, Porque na maioria das vezes, quando a gente já se depara com um processo que ele já tá ali, naquela vai e volta, naquela monte de exigência, né? Cada hora a universidade pedindo uma coisa, pedindo até a certidão do tataravô do solicitante. Jesus é Então, assim, mata. é muito desafiador. Mas é claro que hoje a gente está aqui falando sobre os desafios do processo, a gente está realmente, né, deixando as claras aqui, né? Claro que assim, totalmente possível, né? Um processo totalmente possível desde que cumprido com os requisitos, né? Sim, Desde que a gente apresente ali a documentação completa, legalizada, numa universidade que realmente seja compatível, que seja legal, né? Que tenha ali uma comunicação eficiente, né? Porque na maioria das vezes também a gente tenta contato com as universidades, mas não respondem, né? Não existe nem, às vezes, não existe nem divulgação de qual setor que está cuidando dessa documentação, e o mais interessante, né? fazendo um paralelo aqui, porque aí às vezes as pessoas acham que é mais difícil de revalidação no Brasil, né? As universidades não respondem nem quando nós precisamos, em alguns casos, de documentação para revalidar no exterior, Pois é, né? sim, E é uma coisa que parece sim, tá meio que na cultura da instituição. Não vou é. responder. Não, ou simplesmente assim, não sei que documento que é esse, não vou emitir. Pronto. É, Quanto nós vemos universidades estrangeiras que às vezes não sabem, mas pergunta, você tem um modelo? sim, até colaboram, Sim. sim, Pedem, se você mandar um modelo, faz igual ao seu modelo. exatamente. Tem umas aqui que se nós mandarmos desenhado, bonitinho, se nós fizermos documentos para eles só colocarem no timbre, É, nem assim. infelizmente. Muito mal feito. É. Mas vamos lá, Tamires. Nós comentamos aqui sobre os desafios para os portadores do diplomas, não visando desestimular, né? Sim. Igual nós já falamos, mas sim mostrar que tem que ter planejamento, né? E também, dentro desse planejamento, ficar de olho, porque nós temos desafios também, né? Um exemplo, quando chegam pessoas tentando forçar coisas que são completamente incabíveis para revalidação, para o processo em si, para uma organização de documentos, né? Querendo que o advogado trabalhe da forma que ele queira, que ele quer ou que ele acha que seja, né? Ou de alguém que falou alguma coisa, ou enfim, uma informação que viu e ficou com aquilo, Google. né? É, as inteligências artificiais, enfim. Então, assim, é realmente buscar informações coerentes, direto, realmente de fontes seguras, né? De profissionais não somente qualificados, mas com experiência no processo, né? Porque realmente fica.
complicado quando você não tem conhecimento. Já é complicado quando a gente já tem esse conhecimento, já está no dia a dia, trabalhando, tendo esse contato, né? Tendo essa experiência por longos anos aí, né? Quem dirá quem realmente está ali se aventurando, né? Então, assim, pensar bem, se planejar. Se tiver a oportunidade, se tiver condições realmente de fazer a contratação de uma assessoria séria, levar em consideração o que o seu advogado fala, né? Não Enfim, ficar seguir ali, questionando com outras assessorias se o seu sim, advogado falou certo. Porque se você contratou aquela assessoria, presume-se que que você confiou nela para contratá-la. Então, exatamente. é que você vai ficar perguntando para outra assessoria se a assessoria É, do plano fez certo. É uma coisa que nem você vai querer que faça no seu trabalho. pois é. Né? Vamos supor, você é um dentista. Você vai querer que o paciente vá lá no outro dentista para perguntar se você fez certo? Sim. Depois voltar aí voltar e falar, ó, não, aqui ó, ele fez um relatório escrito, uma folha timbrada, né? Igual me aconteceu essa semana, Dando um palpite no trabalho do colega, né? Um né? colega Totalmente antiético. fazendo um parecer do meu processo, de se eu trabalhei certo ou não, inclusive falando asneiras, porque falou de coisa que não tem nada a ver com o processo, com direito até à folha timbrada, né? Então, gente, se você contratou um advogado, se você contratou assessoria, porque você teve confiança, você sentiu confiança no que ela te passou, no que ela te explicou, ou às vezes hoje, né, tem muita questão do conteúdo nas redes sociais, né? Se você viu o conteúdo. Então, se você tem uma dúvida, é chegar para, né, quem você contratou, quem está te ajudando e falar, olha, eu tenho essa dúvida. Ou se você está tendo alguma insegurança com o seu trâmite, olha, eu estou inseguro com isso aqui. Você pode me explicar isso aqui melhor? Isso aqui não está me deixando confortável. Eu posso conversar com você sobre isso? Sim. Porque algumas vezes a forma como a pessoa fala parece que ela está atacando o profissional e vice-versa. E, na verdade, às vezes ela está apenas com uma dúvida, que é válida por ela não conhecer, né? Por ela estar do outro lado, vivendo aquela ansiedade de, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso disso aqui, né? Então, entender que às vezes a forma como você conduz a sua dúvida vira um desafio para quem conduz o processo. Exatamente. Por vezes até para a É. própria universidade, né? Porque tem solicitantes que pegam o e-mail da universidade e começam a mandar E não deixa, não e-mail para a deixa universidade. o advogado trabalhar e não deixa a universidade trabalhar, Sim, ninguém né? trabalha, está ali É, respondendo, e por mais que responda, a pessoa não sossega. Aí, por quê? Quando vamos ver, está com dúvida e não conversa, ou está acompanhando mitos da internet, sim. mitos de grupos de WhatsApp, que, gente, é outro desafio nosso. Grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, esses grupos são um desafio nesses processos. Uhum. Por quê? Eles têm informações sim legais, são informações boas, sim, e tudo, mas você tem que ter em mente o seguinte: quem está dentro desse grupo, geralmente é alguém que fez ou está fazendo o seu próprio processo, sozinho. Então ele está ali compartilhando o caminho dele, Uhum. que ele está trilhando sozinho, a experiência dele. E como né, você falou, o mesmo diploma não tem o mesmo processo, mesmo que seja até numa mesma universidade que já revalidou. Sim. Então, são informações que é com base em vivência pessoal. Quando você está, por exemplo, com um profissional conduzindo, é com base na experiência dele em processos de um modo global, com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, com a Universidade X, com a Universidade Y, com as mudanças que o governo faz, essas loucuras aí que eles fazem nas normas, né? Que coloca lá um exemplo que ultimamente está bem em alta, né? Coloca lá na norma que o diploma de curso que tenha curso equivalente no Brasil, em modalidade, inclusive, né? E aí vai lá e coloca para você que você tem que apresentar um comprovante de estadia no país do curso, Sim. tirando totalmente o reconhecimento de curso online, sendo que o Brasil tem curso online.
Exatamente. Então, a vivência de quem está direcionando é com base nisso tudo. Não é, por exemplo, eu, Daiane, que peguei meu diploma, fui lá, fiz, eu vou chegar no grupo e vou contar, olha, experiência é essa aquela, vai lá e faz, vai dar certo. Garantido. Vai, não vai. Cada um, a gente volta a bater naquela mesma tecla, né? Cada um, cada caso é um caso, né? Cada experiência é uma experiência. As comissões são diferentes, né? Elas Sim, rodam muito, então, assim, pode ser que naquele caso em específico teve um deferimento parcial, né? Com complementação de horas ali, o que pode acontecer. Mas pode ser que no seu caso em específico passe porque teve outras manobras, né? Ou a comissão que está avaliando tem uma outra cabeça, né? Tem uma nova ali experiência. sim. Então é realmente não se prender a essa situação dos A comissão mitos. nem sempre é a mesma. Exatamente. Um ano a comissão pode ser a mesma, no ano seguinte pode ser outra comissão. Ou às vezes a Maria teve 10 processos de colegas que foram deferidos naquela instituição. Mas a comissão naqueles 10 processos não é a mesma de hoje. Já mudou. Então, Sim. a forma de analisar, a forma de ver. É. Às vezes já entrou aqueles nossos queridos funcionários que são completamente destreinados. Não, e E o mais difícil, eu falo, acho que até mesmo os desafios para a gente, né? Para nós como advogados, é a gente explicar isso para o cliente, né? Tentar explicar isso que naquela não são outras pessoas, né? Parece que a gente está até inventando, né? Que a gente está trazendo ali motivos para falar que aquele processo está demorando ou que aconteceu alguma coisa de errado, enfim. É que acontece algumas coisas tão bizarras, às vezes, no meio do caminho, que fica ruim até pra gente. E isso nós temos advogados aqui assistindo, né? A doutora Luciana, a doutora Camila, a doutora Natália. Tenho certeza que todos os advogados passam por percalços e querem, na verdade, que o processo seja o mais célere possível. Claro, com Porque quando o certeza. processo é célere, nós podemos atingir aquilo, né? A finalidade que nós nos propomos a fazer para o cliente, a realizar o sonho dele, que Sim, revalidação, pelo menos para mim, é sonho. sim. É Sim. A gente lida com vidas e sonhos todos os dias, sim. Então, né? O ganha-pão daquela é do pessoa e interesse daquela do família. advogado também que, né, que o processo tenha o seu curso correto, que seja dentro do prazo razoável, mais rápido, não que gaste todo aquele tempo que a lei prevê, né? Mas infelizmente isso é uma coisa que nós vemos como desafio, né, de mostrar isso para o cliente, que olha, nosso interesse é que realmente tudo aconteça para você rápido, mas não tem como. Isso aqui já fugiu do nosso alcance. Isso aqui agora é do alcance da universidade. Então, só ela tem a capacidade de fazer ser célere ou não. Eu Sim. posso intervir a partir do momento em que o prazo dela acabar. E mesmo assim, gente, é bom dar uma esperada, porque o povo que tem ego. É, Um ego tão. é. Você aperta ali, pô. Não, e as universidades têm prazos próprios, né? Então, o calendário dela não é o mesmo calendário que o nosso. Não, Então, é exatamente. mais uma coisa que a gente precisa, né, pensar e conversar com o solicitante, porque às vezes a conta dele realmente não vai fechar, né? Exatamente. Exatamente. Mas é como nós falamos, são percalços que são transponíveis, que tem como se diz, achar os caminhos para resolver, né? São desafios, sim, que existem. Todas as profissões têm seus desafios. Dentro do próprio direito tem o seu desafio. A doutora Luciana, estou fazendo mestrado aqui em Portugal e vou precisar revalidar meu diploma depois no Brasil também. Tem duas especialistas aqui, ó. É, Mas assim, é, é perfeitamente possível. Só entra no que nós falamos. Primeiro lugar, planejamento. Segundo lugar, estar preparado para os passos de formiguinha quando forem necessários. Para entender que os passos de formiguinha são necessários para que um processo, para que um trabalho
saia bem feito. Exatamente. Pensa quando você pega, um exemplo que eu tenho usado é o seguinte, quando você pega essas maravilhas que a gente vê no mundo, né? As pirâmides, por exemplo. Gente, vocês não acham que eles foram lá e colocaram as peças lá rapidão, Do né? dia para noite. Do dia para noite. Não foi ali, eles não tiveram que ter a paciência para poder fazer aquilo e aí sair sim um trabalho bem feito dentro do que se propuseram. Então, a mesma coisa. É nós na revalidação, é aqui quem está aqui que trabalha com a imigração, né, com Uhum. cidadania, quem trabalha aqui em outras áreas, quem trabalha no tributário, quem trabalha no criminal, até quem trabalha no criminal, né, que tem que ser mais urgente e tudo, ainda tem também os passos de formiguinha ali dentro também, em algumas partes, em alguns momentos, né? Então, se planejar e estar preparado para isso, que sim, tem total possibilidade. E se não tiver conhecimento suficiente, e aqui eu não estou falando, a pessoa não tem inteligência para fazer, mas eu falo assim, não tem conhecimento, não tem facilidade com documentação, Uhum. Sim. não tem familiaridade com uma legalização, como que funciona, como que eu vou, Burocracia. Uhum. ou às vezes não tem nem paciência, saco para isso. Nem tempo, né? Não tem tempo, não tem paciência, tem coisas que nós temos paciência, tem coisas que não, né? Então, é procurar quem entende e entregar na mão da pessoa, deixar na mão da pessoa para que ela faça acontecer na vida dela e ela chegue no objetivo dela. E lembrar também o seguinte, o caminho da revalidação, ele pode ser longo, assim como, né, os colegas aqui que fazem vistos e tudo, né, podem endossar. Também pode ser um caminho longo, ou tem os vistos mais rápidos também. Mas é um caminho também que quando você termina de trilhar, desde que ele foi feito certo, com seriedade, ninguém tira depois. Exatamente. É Validação, uma vez na vida só. É uma vez na vida. sim. Uma dúvida É. que já me perguntaram. Por quanto tempo que vale a minha revalidação? É. Já me perguntaram várias vezes. Sim, sim. Aí eu já expliquei, não, sua revalidação agora é para sempre. É. A não ser que no meio do caminho descubram que ela foi feita de forma ilegal, né? O que não é o caso, por exemplo, quando está com as assessorias, você tem a sua revalidação para o resto da sua vida. É. É um direito garantido. Sim, exatamente. É. Bom, a Natália perguntou como que funciona a assessoria, né? Bom, Uhum, normalmente a gente recebe ali os contatos dos clientes via WhatsApp, né? A gente tem um atendimento ali especializado. Se for necessário, agendar uma consulta jurídica para a gente já dar esse primeiro passo, fazer esse planejamento, né? Entender melhor o caso da pessoa. A gente faz até mesmo uma conversa longa, né? Para entender e ver quais são os documentos que essa pessoa já tem, o que vai precisar ser solicitado, né? Se esses documentos já estão legalizados ou não, enfim. E a partir do momento que a pessoa, né, recebe, obviamente, depois vai receber uma proposta de honorários e vai escolher ali quais serviços, né, ela vai querer que a gente preste, enfim, seja ali numa assessoria completa, que ela quer que a gente realmente pegue na mão e acompanhe até a uhum, finalização, ou um serviço mais pontual, né, que obviamente, cada cliente está ali no seu momento. E tomando a decisão da contratação, todo cliente, pelo menos aqui com a gente, né, conosco, obviamente, a gente faz um contrato, né, de prestação de serviço, enfim, garantindo ali os direitos de ambas as partes, né, fez o contrato, prosseguimos juntos, enfim, normalmente a gente sempre faz um grupo no WhatsApp com todos os clientes, né, para que esse cliente tenha acesso realmente direto aos advogados que estão à frente do processo dele e realmente conseguir tirar as dúvidas no meio do caminho. Enfim, claro que a gente vai fazer um planejamento, essa pessoa vai ter ciência dos passos a serem seguidos, né? Mas claro que a gente tem surpresas durante o caminho que realmente precisa, às vezes a gente precisa recalcular a rota, né? Mas aí os serviços que realmente foram contratados vão ser realmente prestados até realmente a finalização desse processo. com certeza. É isso aí. Doutora Tamires já explicou tudo. Eu não vou mais nada. Então,
eu acho que nós podemos encerrar aqui, né, Tamires? Nós falamos Sim. bem, né? Quem quiser. Essa live vai ficar gravada aqui no canal da aba, né? Nós vamos levar também para o YouTube da aba. No caso, eu vou levar para o meu canal, creio que a Tamires também deve levar, né? Sim, sim. Nosso Instagram. Então, quem quiser assistir ou mandar para quem não assistiu e sabe que esse conteúdo vai ser de grande valor para aquela pessoa, né? Que às vezes ela está fazendo um curso igual a doutora Luciana, vai precisar trazer um diploma para o Brasil, né? Ou conhece quem precisa. Vai ajudar, porque aqui vai ter uma ideia do que pode acontecer no meio do caminho, né? Quando ela vê sobre os desafios que ela pode enfrentar. Significa que vai? Não, mas pode, né? Então, muito obrigado a todos, doutor William, Micheline, doutora Sheila, o Felipe Albieri, doutora Daiane Castro, a Natália, que, né, trouxe perguntas bem legais para gente. E nesse meio do caminho, nós tivemos aqui visitas da doutora Natália, doutora Luciana, doutora Camila, muito obrigada por estarem aqui conosco. Esperamos trazer mais conteúdos como esse, né? E Aceitamos sugestões. exatamente, eu ia falar agora, mas É. vamos aí para ouvir, TV, né? E, gente, são muitas nuances, doutora Sheila. Obrigada. Então, gente, uma boa noite, né? Uma boa noite de quarta-feira e um bom restinho de semana para todo mundo. Obrigada. Amém. Brigadão. Tchau, tchau, Dai. Até Tchau. amanhã. É.